Muito bem. Você quer saber como é que se faz um circuito eletropneumático? Como se representa graficamente um circuito eletropneumático? É muito fácil, é muito fácil, é muito fácil. Nós só temos que começar a saber o que é um circuito. Nós vamos fazer os circuitos intuitivos. São aqueles que você nem precisa saber realmente dominar a técnica, porque ele é intuitivo, né? Ele é descrito e executado conforme os requisitos descritos no exercício. Você leu o exercício. Por exemplo, aqui tem um exercício cheio de palavrinha, né? Desenhar circuito pneumático e eletropneumático com os seguintes requisitos. Bom, está aqui, né? Então, são dois tipos de circuito que você tem que desenhar. Algumas vezes, em algumas avaliações, você começa fazendo somente um tipo. Eu recomendo que você faça os dois tipos, o eletropneumático e o pneumático, até para ver o nexo entre as coisas. Então, primeira coisa, aparece lá A mais, B menos, C mais, A menos, B mais, C menos. Isso é uma sequência. Cilindro A e B são de duplação. Você não viu a outra aula, por isso que não sabe o que é duplação. O cilindro C é de simples ação com retorno por mola. O sistema deverá ter um ciclo contínuo, ou seja, né, é como se fosse uma máquina que fica sempre rodando, sempre girando, fazendo alguma coisa, né? Aí, para que haja um ciclo contínuo, tem que ter uma posição de parada definida. Isso aí tu vai usar uma chave comutadora para acionar e parar o circuito, né? Tá? Fácil. Ciclo único por dois pontos distantes é um artifício que a gente usa como se fosse um teste de máquina, mas na verdade a gente está aprendendo a regra da dominância. Um sistema de emergência, a gente faz a emergência ativa, vamos ver como é que funciona esse negócio aí. E ainda bota mais dois requisitos, que é só para os iniciados, controle de velocidade. Então vamos ver o significado das linhas dos requisitos. Requisitos de projeto, né? Tudo tem um requisito. Você vai comprar um quarto, né? Chega lá na loja, qual é o quarto que o senhor quer, senhor Sérgio? Aí o senhor Sérgio vai dizer para o vendedor, olha, eu quero um quarto barato, não, quero um quarto caro, fino, chiquérrimo, lá de 5 portas com altura de 2,40. Verifica a altura da peça que vai montar. De repente tem 2,39 na menor altura, não vai entrar o teu guarda-roupa lá dentro. Quero de uma cor clara, né? As portas têm que ser de correr, não quero portas de abrir, tem que ter gaveteiros, 6 gaveteiros, então esses são requisitos, né? Na tua máquina, tu pode dizer, olha, minha máquina vai ter que ter 3 cilindros pneumáticos, sendo que 2 são de duplação, e a operação deverá ser o seguinte: quando eu colocar a peça na máquina, o primeiro cilindro deverá avançar. O segundo, se depois que esse cilindro avançar, vai avançar tem uma furadeira lá, que deverá recolher o cilindro, mas vai realizar o furo, mas o cilindro recolhe. Depois que recolheu, depois que fez o furo, ele vai fazer uma outra operação com o cilindro específico. Então, é assim que acontece. Então, no nosso requisito, A significa o primeiro cilindro que se movimenta, sempre. B o segundo, C o terceiro. E aqui como é que eu leio? A deverá avançar quando eu acionar a chave manual automática. Tem que ter uma chave que libera. Quando A terminar de avançar, o cilindro B vai se movimentar recuando. Portanto, ele tem que estar estendido para ele poder recuar. Menos significa que ele deverá recuar. Quando o cilindro B recuar, ele vai acionar uma chave de fim de curso. Cada movimento tem que acionar uma chave de final de curso. Vai se movimentar avançando. E depois o circuito continua fazendo com que todos voltem à posição inicial. Então sempre repete, A avança, B recua, C avança. Depois A recua, B avança e C recua. E como reinicia o ciclo, tá bom? Tranquilo, vamos lá. O que são os cilindros de duplação? Que é um dos requisitos que estava lá na nossa lista. É aquele cilindro pneumático, como é o mais utilizado, que tem a maior variação, tanto de diâmetros quanto de comprimentos possíveis e de formas de fabricação. Aliás, todos eles têm, tá? Mas o cilindro pneumático de duplação mais versátil e tem a linha padronizada, que vai desde 6 milímetros de diâmetro, tamanho de um dedinho assim, né?
até 320 milímetros padronizados aí, tá? Talvez tenha mais, mas alguns fabricantes vão ter, outros nem tanto, tá? Então, como é que ele funciona? Ele é um cilindro que eu vou fixar ele em algum lugar, ele vai realizar um trabalho. Vai abrir uma porta de ônibus, por exemplo. É o que abre a porta do ônibus, efetivamente. Quando eu coloco o ar comprimido atrás, se tiver na frente, ele escapa e o cilindro avança. Essa ponta aqui avança. Ao contrário, é a mesma coisa. Só lembrando que essa bola que a gente coloca aqui, ela tem uma função puramente didática, porque na área industrial, quem vai fazer avançar e recuar, o cilindro vai fazer avançar e recuar uma máquina, tá? Que vai realizar algum tipo de trabalho. Como eu falei, a porta do ônibus. Esse é o trabalho desse cilindro do ônibus, abrir e fechar a porta do ônibus. É o mais versátil, sem dúvida. O de simples ação geralmente são cilindros de pequeno diâmetro e pequena força e pequeno curso. Por quê? É muito difícil tu fazer uma mola, por exemplo, espichar alguma coisa 2 metros de comprimento. Primeiro eu vou ter que enrolar, vou ter que ter um depósito de mola muito grande para ela poder expandir 2 metros. Então vou ter que ter uma parte reservada para guardar molas. Portanto, esse é um cilindro utilizado quando a gente quer, normalmente, a ação da mola. Eu quero que essa mola vai fixar, prender ou soltar alguma coisa. E o ar comprimido faz o contrário. Se ele está prendendo alguma coisa, o ar comprimido libera essa coisa. Tá? Então, são, falei, é o cilindro de pequeno diâmetro, pequena força, etc. Normalmente. Mas eu quero um cilindrão gigante que faça isso e aquilo. Bom, é especial, vai te custar caro para danar isso aí. Então, a gente tem que sempre ver a minha vontade, o meu requisito com o custo. Tá? Quanto mais específico e especial o teu requisito, também maior o teu custo. A gente tem que ter essa preocupação aí com o custo das coisas. Tá? Como é que ele funciona? Ar comprimido colocado aqui, ele comprime a mola, guardando a energia da mola, e ele avança. Esse aqui é retorno por mola, não esqueça. Quando eu tiro o ar comprimido, a mola faz retornar. Tem cilindro com avanço por mola? Tem. Aí a conexão ficaria aqui na frente. Esse furinho que tem aqui na frente é porque o ar enche aquela câmara, né, onde tem a mola, e o ar se movimenta. Grandes cilindros não têm um furinho, quando é com mola, né, os maiores. Ele tem uma proteção, porque se alguém inadvertidamente encostasse a mão em cima e fosse fazer um movimento rápido no cilindro maior, ele poderia literalmente arrancar um pedaço da mão ou da parte do corpo que tivesse encostado naquele furinho pelo efeito do vácuo produzido, tá? Já formou um vácuo, ele está retornando a mola, tem que entrar ar lá dentro para ocupar aquele espaço. Muito bem. A gente falou em chave de fim de curso. Dando foco na parte elétrica, o fim de curso que a gente encontra é esse aqui. A gente vai olhar logo adiante um outro fim de curso didático. E o que ele está dizendo? Ó, que eu tenho um 1.1, que é o comum, né, onde entra o meu positivo, já que eu vou trabalhar praticamente só com corrente contínua em comando. O 2 é o contato normalmente fechado e o 4 é o contato normalmente aberto. Então, se eu botar um fio em 1 e 2, somente quando apertar o rolete é que eu vou emitir sinal. Quando o cilindro A avança, ele tem que emitir um sinal para que o cilindro B recua. Quem é que emite sinal? É uma chave de fim de curso. Essa aqui é uma montagem didática da festa. Tá? Ele está dizendo aqui, ó, mais 24 volts, certo? Mas dependendo da corrente, que poderia trabalhar com qualquer tensão, porque isso aqui não é eletrônico. Assim como essa chave aqui também não é eletrônica, né? É uma chave de fim de curso, só que ela tem essa antena, onde a gente tem um movimento mais grosseiro ou impreciso da nossa máquina, mas assim, ó, mais ou menos nessa posição tem que emitir sinal. Aí tu usa uma chave de antena, que ela não vai quebrar. Se for uma de rolete, ultrapassando um determinado ponto, pode ser que quebre. Quando eu não quero contato físico, a gente usa um sensor de proximidade. Esse sensor de proximidade, ele pode ser usado diretamente, como ele está aqui, ou é nessa adaptação que a gente fez lá no Colégio Técnico Industrial, para aumentar a potência, a capacidade de contato do sensor. Então, o sensor não tem
não suporta uma corrente muito alta. Tá? Então, a gente botando a contactora, agora o sensor aciona a contactora e eu uso os contatos da contactora para emitir o meu sinal de comando. Aí eu posso ter um sinal mais potente, certo? Agora, aqui nesse outro slide, a gente vai encontrar uma outra montagem didática que a gente usa lá também no colégio. A primeira a gente usa no laboratório número 2, né, que é chamado laboratório de automação, e essa montagem a gente usa no laboratório de pneumática, que é o mais velho, né? Por acaso, montado por esse professor. Né? Então, o que acontece? Eu tenho a mesma coisa, um rolete, aqui estou lendo um símbolo, tá? Mostrando que tem um rolete, a flechinha representa a mola, que mantém esse rolete empurrado para lá. Tá? O contato 11 é o comum e o amarelo é o NA. Então, se eu usar um fio entrando no branco e saindo pelo amarelo para emitir lá na minha bobina, né, praticamente minha bobina da eletroválvula ou num outro relé, eu tenho contato NA. Somente quando eu apertar o rolete aqui, né, é que eu vou emitir sinal. Pelo contrário, entre o branco e o azul eu tenho contato NF. Veja que essa linha tracejada representa uma ligação mecânica, portanto, quando apertar esse rolete aqui, esse contato aqui abre, não emite mais sinal. Esses contatos são importantes em algumas aplicações. Quando a gente utiliza sensores industriais, isso aqui é mais uma aplicação didática e para coisas de baixa responsabilidade e baixo risco. Onde não tem poeira, não tem sujeira, não tem água, não tem umidade. Quando eu vou trabalhar com área industrial, eu tenho que me preocupar com essas coisas, né? Poeira, umidade, insetos que podem penetrar dentro de uma chave, ou até alguns animais ali que poderiam passar por cima dos contatos, dependendo da tensão e da corrente, provocar um curto-circuito. Tá? Ou um contato falso também. Então eu vou encontrar chaves de pino, que são essas aqui, chaves de rolete, que são essas outras aqui, tá? Uma de antena, e cada uma delas aqui vai ter a resistência mecânica e resistência elétrica, capacidade elétrica, para atender o meu serviço. Umas mais caras, outras mais baratas, depende da construção, se vai ser de polímero, vai ser metálica, o grau de proteção, aquele famoso IP, né? Se eu quero lugar que tem muita água, eu vou ter que botar um IP65 ou superior. Pode ir até um IP67 ou até mais. E essas chaves maiores aqui, que tem essas caixas grandes, são chaves à prova de explosão. Lugar que eu vou usar em refinarias, petroquímicas e locais onde eu não posso emitir uma faísca para o meio exterior, porque essa faísca poderia provocar um acidente, uma explosão. Tá? Bem simplesinho. E aí, no Colégio Técnico Industrial, usando uns artifícios, eu não sei se a Parker ainda usa, mas isso aí nasceu com a Parker, eu achei interessante, por isso adotei, tá? Que são a cor das tomadas unipolares. Como a gente viu na imagem anterior ali, tá? Então, tomadas amarelas indicam contato NA. Então, tem dois amarelos, é um contato NA de uma chave, de um botão, de alguma coisa. Duas tomadas unipolares azuis, um contato NF. Tomadas verdes é o acionamento de um relé. Tá? Então, a contactora vai ter duas verdes, né? Um representa o A1 e o outro representa o A2. Tomadas vermelhas é quando eu tenho que botar uma alimentação positivo direto, tá? As pretas indicam negativo e as tomadas brancas geralmente são contatos, é o comum de chaves reversoras. Já viu isso, né? Beleza. E aqui está o exemplo, né, de outros elementos que a gente usa na eletropneumática. A primeira coisa, aquela chave manual automática, né, que eu posso girar ela. Quando ela está com... Tem que ver onde é que está a minha posição de chave, né? Então, nessa posição aqui que ela está montada para cima, tá, a energia estaria passando pelos contatos, se tivesse ligado, pelos contatos azuis, que estaria o NF acionado, e o NA, contato fechado, não é NA nem NF, porque é uma chave comutadora, tá?
Então, contato fechado, com a chave nessa posição, e aberto na posição. Virei a chave, agora eu vou ter contato entre as tomadas amarelas. Botões pulsadores. Está meio feio aqui o botão pulsador, mas qual é a diferença dele? Eu aperto e inverto o sinal. Normalmente, esse cara aqui vai ser o S2 ou S3, sempre que vai ser usado em algumas situações, outras também, mas normalmente vai ser o S2 ou S3, que é o gerador do ciclo único. A chave comutadora vai ser o acionamento manual automático, aquele que gera o início do ciclo. Sempre será esse um. Mas, professor, esse troço não vai mudar nunca? Não, porque é assim que a gente quer que seja, né? Que as coisas sejam, enquanto forem boas para nós, sejam eternas, né? Quando não forem ruins, a gente não quer mais, certo? E aí eu posso ter quantos botões eu quiser e configuração desses botões, fazendo a série ou um paralelo deles. Tá? E a emergência é um artifício didático também que a gente utiliza para que a gente possa entender o funcionamento de uma máquina. Para nós, didaticamente, a nossa emergência vai fazer com que todos os cilindros fiquem avançados ou todos fiquem recuados. Portanto, quando a gente trabalhar com sistemas normalmente com 3 cilindros, um sempre vai estar na posição oposta dos outros dois. Então está lá, A mais, B menos, C mais, no nosso circuito. Então, na posição inicial, A e C vão estar recuados e B avançado. Aí, na emergência, a gente faz todos avançados ou recuados para que o aluno possa mais facilmente interpretar as ações que estão acontecendo. Tá? Bem simples assim. E ele ativa a nossa emergência porque obriga o cilindro a uma determinada posição. Seria uma emergência passiva que eu simplesmente desligo e fica a coisa onde está. Por que eu tenho uma emergência ativa? Porque eu posso dizer, olha, isso aqui existe a possibilidade de um ser humano se acidentar, do trabalhador ter um acidente. Então, se eu bater a emergência, eu vou levar a máquina a uma posição mais segura. Ou se houver um problema na máquina, quando eu aciono a emergência, ela vai para uma posição mais segura, onde ela irá provocar menor dano patrimonial. Ou seja, minha máquina não vai estragar tanto assim. Muito bem. Tá? Então, esse botão de emergência, ele vai ser sempre o S0 e tem alguns requisitos especiais para ele. Então, quando eu bater esse 0, ele vai acionar um relé e esse relé vai inverter sinais para a gente que vai nos ajudar a fazer o cilindro ir para uma posição chamada segura. Tá? Para isso, a gente pode usar tanto as válvulas, que a gente vai usar normalmente as duplo solenoide, ou outras válvulas também, que seria tipo simples solenoide, mas aí os requisitos são um pouco diferentes. Por enquanto, nosso foco é válvula duplo solenoide. Ah, não sabe o que é duplo solenoide? Já vamos saber. Tá? E aí a gente vai criar nossas tabelas aí, buenas, tá? E nessas tabelas a gente coloca a nossa sequência lá em cima. A mais, B menos, C mais, A menos, B mais, C menos. Essa é a sequência de movimentos. Como é que a gente constrói essa tabela? A gente coloca primeiro uma segunda linha, a posição do final de curso, na terceira a bobina em série com esse final de curso e a sequência de movimento. Observe que na última linha, o número 1 ali, que é o primeiro movimento, está em amarelo, porque a gente vai construindo a coisa intuitivamente baseado na tabela seguinte, ou seja, toda vez que o cilindro primeiro que vai se movimentar sempre o A. Se já foi acordado, não vamos mudar esse acordo aí, tá? Então, o A pode avançar ou o A pode recuar. Primeiro movimento. O segundo movimento vai ser B, que pode avançar ou recuar. Mesma coisa C. Isso não vai mudar por enquanto? Não! Portanto, como é que eu digo que A deverá avançar? Escrevo o cilindro A deverá avançar? Não, escrevo A mais. Tá? Símbolo de mais. E do lado eu vou escrever a mão, vou usar a caligrafia técnica, né? Aquela bolinha com pauzinho representa o A. Toda vez que eu tiver um índice par, significa que o cilindro irá avançar.
e ele vai acionar sempre a bobina Y1. Já vamos ver como é que funciona essas coisas aí. Quando A tiver que recuar, ele sempre vai acionar A com índice ímpar. Se é a primeira, se tem só um acionador, eu vou usar 3. Eu não vou ser criativo, não, hoje não vou usar 3, porque a 3 estou cansado de usar, vou botar 9. Não, A3. Porque se tu botar 9, o cara vai procurar onde é que está o A7, o A5 e o A3. Se tu botar 3, pode ser que tenha outro, mas é o A3 ali que ele tem que encontrar. E assim vai para cada um. E sempre, para avançar, vai ser, então eu vou ter que ligar a bobina Y1, para A recuar Y2, B avançar Y3, B recuar Y4, C avançar Y5 e C recuar Y6. Certinho? E aí, na nossa próxima apresentação, nós vamos olhar como é que se inicia esse desenho. Tá vendo ali, ó? Desenhando 3 pares de retângulos. Só que eu vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Legal? Por enquanto, continuamos como nossa aula fazendo um circuito eletropneumático.